Bom, acho que nada mais adequado do que falar sobre procrastinação num vídeo que deveria ter sido gravado 3 meses atrás. 3 meses atrás. Não é? Bom, a procrastinação, para quem nunca ouviu falar, é a arte de deixar as coisas para depois. Só que a procrastinação, ao contrário de que muita gente pensa, ela não é uma preguiça. Ela não é uma preguiça tamanho GG. A procrastinação, na verdade, é um sofrimento GG. As pessoas que não procrastinam, elas podem até não acreditar, mas a procrastinação dói. E muito. Mas antes de falar por que a procrastinação dói, a gente tem que entender por que ela acontece. Na minha opinião, a procrastinação acontece por 2 motivos. O primeiro motivo para procrastinação é o perfeccionismo. Você tem lá uma tarefazinha desafiadora e terrível e que você quer fazer ela de uma maneira brilhante, que o universo nunca viu igual e que você vai ser a pessoa mais cabeçuda desse planeta. E aí você sabe que você não tem condições de atingir o seu patamar de perfeição. Então você começa a deixar aquilo de lado. Por quê? Porque se você deixando para a última hora, você não fica pensando, começa a fazer e fica pensando que aquilo tá uma porcaria, que aquilo tá horrível, que nunca vai dar certo do jeito que você quiser. E aí na última hora você corre, faz do jeito que der e ainda arruma uma desculpinha de poxa, ficou assim porque eu não tive tempo. É uma formazinha de amaciar o seu ego, sabe? De falar, não, amigo, fica tranquilo, a gente tinha capacidade de fazer melhor, mas a gente não fez porque sabe como é, né? Não deu. E o segundo motivo para procrastinação é porque o sistema de recompensa do nosso cérebro é um pouco bugadinho e ele não compreende por que a gente tem que fazer uma tarefa que no momento é chata, é maçante, é horrível de ruim, sendo que a gente poderia estar assistindo o último episódio bombástico daquela série maravilhosa que a gente assiste e a gente poderia estar se divertindo muitíssimo. A gente não entende que depois de realizar aquela tarefa vai ter todo um sentimento de satisfação e a gente vai aprender, a gente vai crescer, a gente vai fazer coisas legais nessa vida. Mas por que a procrastinação dói, Liz? A procrastinação dói primeiro porque você ignora a tarefa, mas a tarefa não te ignora. Enquanto você tá ali fingindo que ela não existe, fazendo 10 milhões de outras coisas na sua vida, ela tá ali, te cutucando. Ah, eu tô aqui, você pode fingir que eu não existo, mas lá dentro tu sabe que eu existo. E você vai ter que me encarar em algum momento, haha. E não vai demorar. E aí, por fora, você tá maravilhoso, fazendo outras coisas, mas por dentro você tá em posição fetal, morrendo de medo, de preocupação, de culpa, se sentindo a pior e mais incompetente pessoa da história do universo. Esse é o primeiro motivo de por que a procrastinação dói. O segundo é porque, de repente, as coisas mais terríveis e cansativas e degradantes... Não, degradantes não. Só terríveis mesmo. Elas adquirem todo um brilho especial diante da tarefa que você tem que realizar. E aí, de repente, você vira a dona de casa mais dedicada que alguém já viu na vida. Você faz faxina, você lava louça, você varre o quintal, cata as folhas, aria vasilha. Vocês falam aria vasilha em outro lugar do Brasil? Aria vasilha é tipo dar brilho naquelas panelas de alumínio, sabe? Enfim, se as mães soubessem o potencial de limpeza que uma atividade desafiadora tem sobre a gente, meu filho, todo dia elas arrumavam alguma coisa pra gente fazer, certeza. Mas como boa procrastinadora que eu sou, já há algum tempo da minha vida, eu desenvolvi algumas coisinhas que às vezes funcionam e às vezes não funcionam, né? Porque ainda não descobri a receita perfeita. Mas, e eu vou compartilhar com vocês, e vocês podem compartilhar comigo também, porque a gente vai se ajudando e assim a gente vai crescendo juntos, né? Beleza. Uma das coisas que as pessoas falam é que você pode começar a sua semana ou o seu dia fazendo listas. Mas, obviamente, você não pode ficar o dia inteiro fazendo a lista, fingindo que você está fazendo uma coisa útil quando você não tá. Ou seja, a lista não é uma desculpa para sua procrastinação, ela é uma ferramenta para te ajudar. E ela não me ajuda muito porque eu ignoro solenemente a porcaria da lista. Eu faço ela no primeiro horário do dia, assim que eu acordo. E aí eu escrevo lá todas as coisas que eu tenho que fazer e, tipo, faço tudo na ordem que eu quiser mesmo, não faço, etc. Então, pra mim, a lista não dá certo. Mas tem muita gente que gosta bastante de fazer as listas. Tipo, durante a semana, você separa durante o final de semana, você separa um tempo e bota todas as atividades que você tem que cumprir durante a semana. E vê em quais dias você quer fazer aquelas coisas. Ou então você pode ir desenvolvendo, por exemplo, eu tenho um trabalho. Beleza. Fazer o trabalho durante a semana. Tal dia eu vou ler os livros que eu preciso ler para aquilo, vou resumir os livros. Tal dia eu vou começar a escrever a introdução, tal dia eu vou fazer o desenvolvimento, enfim, você vai destrinchando isso.
Tem muita gente que isso aí dá super certo, então é uma dica. Agora, uma coisa que geralmente funciona comigo é que eu programo pequenas pausas durante a tarefa, a execução da tarefa, pra fazer coisas que eu gosto. Então eu planejo, sei lá, durante 1h30 eu vou estudar o capítulo dessa prova e depois eu vou dar uma voltinha aqui em casa, vou comer alguma coisa, vou assistir um episódio de 20 minutos de alguma série, entendeu? Vou fazer alguma coisa que eu gosto. E isso geralmente dá certo. Tem a técnica do Pomodoro, que eu não sei direito como que é, que eu já li uma vez, mas eu esqueci, e que o pessoal faz. Só porque eu nunca tentei e não achei interessante, porque ela separa tempos muito pequenos. Então, às vezes, você tá no meio do negócio e o negócio começa a fluir. Então, quando tá fluindo, amigo, tu não para, tu continua, o fluxo é seu amigo. E ele é muito sensível e qualquer paradinha que você der, ele vai embora e te larga na mão com todo aquele troço que você tem pra fazer. A outra coisa que eu faço, e que é um pouco irresponsável, mas não totalmente, é que eu me dou um ultimato saudável pra aquilo. Por exemplo, eu tenho que entregar... Eu tô falando de atividades criativas, né? Porque é com que eu trabalho. Eu escrevo, enfim, essas coisas. E coisas da faculdade, então eu tô focando em coisas intelectuais. Até mesmo porque ir pra academia eu não chamo de procrastinação, porque ninguém vai por livre e espontânea vontade pra câmara de tortura, né? É outro nome isso daí. Então, se eu tiver que entregar o trabalho, por exemplo, isso na época da faculdade também, né? Se eu tiver que entregar alguma coisa, por exemplo, na sexta-feira, e é uma coisa extensa, e eu tô preocupada, eu tô com medo de não conseguir fazer aquilo tão bem quanto eu queria, eu falo, não, quarta-feira eu vou começar a fazer esse negócio. Porque pode ser que dê merda, mas daí dá tempo de consertar, entendeu? E aí, durante todo o resto do tempo, eu esqueço daquilo, não penso, não lembro que existe. Se eu tiver alguma ideiazinha por acaso, porque às vezes você tá tomando um banho, fazendo uma caminhadinha, brota aquela ideia, né? Se eu tiver alguma dessas ideias, eu anoto, mas desenvolvo. Mas eu, no geral, não penso mais sobre aquilo e falo, não, tal dia eu começo aquilo. E pronto, dá super certo pra mim, né? Você vê lá, você seja uma pessoa irresponsável, mas não tanto, e vê o tempo que dá pra você terminar aquele negócio sem se prejudicar. E pra entregar, tá, gente? Eu sou uma procrastinadora que nunca fiquei sem entregar as coisas. Eu entregava do jeito que dava, mas nunca fiquei sem entregar ou atrasei demais. Não, as datas sempre deram certo. Mas dizem que a pessoa não precisa de tempo pra realizar uma tarefa, ela precisa de um deadline. E é verdade, né? E por último, sempre que você conseguir realizar alguma coisa, você presta atenção naquela sensação maravilhosa de ter terminado, entendeu? Pra você não esquecer como é e pra quando você tiver outra coisa desafiadora pra fazer, você lembrar, cara, quando eu concluo isso, é demais. Então você para, cara, quando você termina. Você pode dançar. Eu terminei, ei, eu terminei, eu terminei. Você pode cantar. Você pode gritar, você pode pular, você pode suspirar aliviado, você pode olhar com cara de bocó apaixonado pro seu trabalho. Enfim, meu filho, seja feliz naquele momento, entendeu? Pra você lembrar que aquilo foi maravilhoso de terminar. E aí, quando você for começar outra coisa, você tem aquela sensação incrível de alívio. Não é sensacional? Minha filha, aquele projeto que você tava escrevendo, como que tá indo? Não, mãe, até que eu vou fazer, mas é porque eu tava só dando uma descansadinha aqui antes de limpar meu quarto e dar uma organizada, tá? Uma zona aquele negócio, tá? Tá horrível. Se sobrar tempo, eu faço depois. Minha filha, e aquela inscrição que você disse que ia fazer pra aquele processo seletivo lá na internet, você já fez? Já vou fazer, mãe, mas eu tô um pouco ocupada agora. Tô dando uma varridinha aqui. Minha filha, e aquele livro que você disse que você tava escrevendo, como é que tá indo? Já começou? Então, mãe, eu até comecei a escrever, sabe? Mas eu tava pensando aqui e eu acho que eu vou ter que arear suas panelas até 2020. No mínimo, tá precisando de um ilustrado aquele negócio, sabe?